Muito bem, no vídeo anterior vimos que para criar uma amostra de padrão, basta arrastar um objeto para dentro do painel SWOTs e a amostra é criada. E agora eu vou selecionar o retângulo grande e aplicar essa amostra no preenchimento. E como você pode ver, nesse exemplo, não temos nenhum espaço entre as espirais. Então vamos ver como criar e controlar esse espaço. E o ponto fundamental é entender que quando arrastamos o desenho para o painel SWOTs, o Illustrator cria um retângulo invisível para definir a amostra, isto é, o módulo que será repetido. Imagine vários retângulos contendo as espirais como se elas fossem azulejos numa parede. E para mostrar que esse retângulo invisível foi criado, podemos arrastar a amostra do painel SWOTs de volta para a prancheta. Eu vou aproximar o cursor e os Smart Guides me ajudam mostrando que existe um retângulo ao redor da espiral. E a propósito, o Illustrator coloca o desenho e o retângulo dentro de um mesmo grupo. Então, eu vou selecionar e no menu Object eu vou escolher Ungroup para desagrupar. E agora podemos selecionar apenas o retângulo. E aqui em cima, no painel de controle, podemos ver que o que eu chamo de retângulo invisível é um objeto normal, só que sem nenhum atributo de aparência. Repare que o retângulo não tem nem preenchimento nem contorno. O Illustrator usa apenas a estrutura do retângulo para definir a amostra. Eu vou aproveitar que esse retângulo já está aqui e vou aumentar um pouco o tamanho puxando pelo canto. E agora eu vou selecionar o retângulo e a espiral e arrastar os dois para o painel SWOTs e criar uma nova amostra. Vou aplicar no preenchimento e agora temos espaço na repetição. Isso significa que se a gente não fizer retângulo nenhum, o Illustrator cria automaticamente para a gente um retângulo exatamente do tamanho do objeto, como no primeiro exemplo. Mas se a gente criar o nosso retângulo invisível e colocar atrás do desenho, ao arrastar os objetos para o painel SWOTs, o Illustrator usa o nosso retângulo para definir o tamanho da amostra, ou, se você preferir, o tamanho do módulo que se repete, como no segundo exemplo. Agora, um detalhe interessante e importante. Eu vou selecionar novamente o retângulo e, dessa vez, ao invés de aumentar, eu vou diminuir, de maneira que apenas parte do desenho esteja dentro dele. E aqui, mais uma vez, é importante lembrar que o retângulo precisa estar atrás do desenho. E você pode pressionar o botão direito do mouse e, no menu contextual, escolher o comando Arrange Send to Back para garantir que ele esteja por trás de tudo. Agora eu vou selecionar o retângulo e a espiral e arrastar para o painel SWOTs. E repare que a amostra foi criada apenas com a parte do desenho que estava dentro do retângulo. E agora eu vou aplicar e vemos o novo padrão. Bem legal! E para terminar, lembre sempre que o retângulo invisível, isto é, sem nenhum atributo de aparência, tem que estar atrás dos objetos, e também que essa característica de comportamento é fundamental para criar estampa corrida e padrões sem emendas, em inglês Seamless Styles, que eu explico com mais detalhes ainda nesse capítulo. E no próximo vídeo vamos ver como transformar os padrões depois deles terem sido aplicados nos objetos.